Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Alessandro De Simone, que é consultor jurídico na ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, é vice-presidente jurídico na Abralog, Associação Brasileira de Logística, e sócio fundador da De Simone Blanco Advogados. O Alessandro tem mais de 20 anos de carreira, é advogado formado pela FMU, pós-graduação em Direito Tributário pela PUC, MBA em Varejo pela FIA e MBA em Marketing pela ESPM. Atua como consultor na ABAD, sendo vice-presidente jurídico na Abralog e também coordenador do Comitê Agenda Política da ABAD. Alessandro, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar contigo aqui e vai ser um papo bem descontraído, como tem sido as nossas conversas ultimamente. Esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, a solução ideal para rastreamento, comprovação e gestão de entregas em tempo real para operações de e-commerce. iTrack Brasil, parceira dos maiores players de e-commerce do Brasil. Saiba mais em iTrackbrasil.com.br. Alessandro, dando uma olhada no seu perfil do LinkedIn, com minha primeira pergunta, eu vi que das suas experiências iniciais você continua prestando serviços para todas elas, desde o início da sua carreira. Consultor jurídico na ABAD, que é a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, desde 1996, ou seja, 24 anos. Vice-presidente jurídico na Abralog, a Associação Brasileira de Logística, desde 2001, 19 anos. E, por último, sócio fundador da De Simone Blanco Advogados, há mais de 12 anos. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente, pudesse trazer aqui para o GuiaCast um pouquinho sobre o seu início em sua carreira profissional, como é que tudo começou para você? Você sempre quis ser advogado, daquela família tradicional? Como é que foi o seu início como advogado? Meu início foi um pouco diferente. Eu não tive nenhuma referência no mundo jurídico, na minha família, que me levasse a estudar direito. Para você ter ideia, Rodilson, eu quando 11 anos de idade, meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva, tinha eu e mais um irmão, na época tinha 2 anos de idade, então com esse cenário eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu com 13 anos de idade eu já estava trabalhando, e aí passei por assistente administrativo, operador de telemarketing, vendedor, então até os 17, 18 anos de idade eu já tinha aí uns 5, 6 anos de experiência trabalhando. Então foi um começo onde muitos dos meus amigos aproveitaram aí a adolescência, curtiram. Eu estudei no colégio de freira, tradicional, que era o Colégio Pio XII, no Morumbi, mas desde cedo tive que ajudar e contribuir no sustento da família. Depois, minha mãe, como acho que toda a família de classe média, tinha um sonho, que o sonho dela era me ver como engenheiro e imaginava que eu fosse fazer cursinho para engenharia, e acabou que, sem ela saber, eu prestei vestibular para direito. Naquela época era muito importante, o colegial, vestibular e a faculdade, então engenharia era muito tradicional, direito também, mas ela queria que eu fosse para engenharia, e sem ela saber eu passei em direito, acabei entrando na faculdade de direito. Depois é que eu fui anunciar que eu não seria mais engenheiro. Então, quando eu entrei, logo no primeiro ano da faculdade, eu já tive a oportunidade de fazer estágio. Eu fiz estágio durante os 5 anos da minha profissão, o que me ajudou muito, e fiz estágio com um grande constitucionalista logo no meu primeiro ano, que era o Celso Bastos, que hoje falecido, mas era um grande autor de livros, professor, e isso assim me marcou
marcou bastante no começo da minha carreira. E depois fui fazendo estágio em outros escritórios de advocacia. Então, eu acho que eu, de certa maneira, sempre tive aí uma queda pelo direito, pela justiça, sem saber muito o que era a profissão, mas eu acho que eu fui levado aqui, meu DNA era para que eu fosse, de fato, advogado e trabalhar com direito. E depois as coisas vão acontecendo, algumas portas vão abrindo, você tem que estar preparado para aproveitar essas oportunidades. Então, eu logo que me formei, fui trabalhar com um cliente que era uma rede de supermercados, não era nem de São Paulo essa rede de supermercados, mas ela foi quem indicou para que eu pudesse cuidar da ABAD, da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Eu estava bem no começo de carreira e a ABAD também estava iniciando sua estruturação como entidade. Quem era presidente da ABAD na época era Luiz Antônio Tonin, que era um atacadista do sul de Minas Gerais, e isso acabou despertando em mim um carinho, até tantos amigos, tantas amizades que eu fiz no setor pelo segmento de distribuição. Acabei gostando muito, acabei estudando, conhecendo, fazendo muitas visitas técnicas, entendendo o que era uma operação de distribuição, o que significava fracionamento, compra, logística. Eu consegui expandir o meu horizonte além do direito, Fui entender na prática como é que era essa operação e passei a conhecer muitas pessoas até que em 2001, 5 anos depois de formado, eu acabei conhecendo uma pessoa que é o Altamiro Borges, trabalhava na área de logística e foi quem me apresentou. Na época ainda era Aslog, e depois nós viramos Abralog, Associação Brasileira de Logística, e aí foi muito interessante porque tive a oportunidade de juntar essa expertise da distribuição com a expertise de logística e hoje me considero como um especialista nas questões jurídicas da cadeia de abastecimento. Tudo que remete a uma cadeia de abastecimento, seja desde a indústria de matérias-primas até a indústria que trabalha com produtos de consumo, atacadistas, distribuidores, operadores logísticos, transportadores, armazéns gerais, redes de varejo, ou seja, toda essa cadeia, desde o produtor até o consumidor final. Acabei me especializando ao longo desses 24 anos. Então, entrei na área de logística em 2001 e desde então faço parte ativamente aí da diretoria da Abralog, hoje como vice-presidente jurídico e financeiro da entidade, o que me dá um prazer enorme. São 2 nichos de mercado e eu tenho um carinho muito grande. Excelente, eu tenho certeza que a sua mãe está orgulhosa da sua escolha aí de advocacia. Ela olhando para trás, eu acho que ela hoje reconhece que foi uma boa opção. E depois que você teve a indicação, através para estar trabalhando na ABAD, depois através do Altamiro para estar entrando na antiga Aslog e atual Abralog, como é que foi? Depois de 12 anos, especificamente, há 12 anos atrás, você começou, o próprio escritório que é a De Simone Blanco Advogados. Exatamente 12 anos antes, uma vez que faz 24 anos também que você iniciou na ABAD. Como é que foi essa experiência também de estar abrindo o próprio escritório? E por que demorou tanto tempo? Puxa vida, o direito, eu acho que tem um período de maturidade. Eu sempre considerei aí próximo de 10 anos, Eu acho que o direito, por ser um nicho muito tradicional, ele exige que você estude, que você faça pós-graduação, que você faça um mestrado, um MBA, ele exige que você escreva um livro, que você dê aula. Então, existe muita complexidade por trás do direito. Então, eu acho que quando eu fiz aí metade da minha vida profissional, com 34 anos, eu acho que foi o momento que eu me senti confortável, seguro, pronto para, de fato, iniciar uma empreitada, uma carreira profissional com escritório próprio. Já tinha passado por algumas pós, outros MBAs, já tinha dado 5 anos de aula, escrito 2, 3 livros, atendido muitos clientes, feito muitos projetos, então acho que eu estava num ponto muito interessante da minha carreira e aí foi quando eu topei o desafio de montar a De Simone Blanco. Para mim foi uma experiência única, porque foi como se eu estivesse começando a minha carreira de novo, como se eu tivesse acabado de me formar, foi tudo do zero, Constituir um escritório, contratar as pessoas, atender os clientes, pensar em estrutura, em sistema financeiro, processos e tudo mais. Então, foi uma decisão que trouxe muitos desafios técnicos, profissionais, mas que, olhando para trás agora, praticamente 10 anos, 11 anos de Simone Blanco, eu vejo que valeu ter vivido esse sonho,
E como é que foi que você encontrou o Blanco, né? Como é que foi encontrar, né, a pessoa que tá participando contigo dessa jornada aí de ter abrido o próprio escritório? Olha, o André, o Blanco, era meu colega na faculdade. Apesar, eu acabei fazendo faculdade no período da manhã, ele fez à noite, mas a gente tinha amigos em comum e eu conheço ele desde a época de faculdade. Então, considere aí 24 anos de formado, né, mais 5 de faculdade. Praticamente a nossa amizade tem 30 anos. Depois que a gente se formou, nossos caminhos se separaram, ele foi trabalhar num outro escritório, né, e eu também, então a gente ficou praticamente 4 anos com carreiras, né, em sentidos diferentes. Foi quando a gente começou a trabalhar junto e em 2008, para 2009, decidimos montar o nosso escritório. Então, o André é um amigo, um colega de faculdade, um irmão que eu tenho para a vida inteira, né? Um sócio. A gente brinca, né, Rodilson? Quem tem sócio tem patrão, né? Então, meu patrão também, mas tem um relacionamento muito bom. Tudo que a gente construiu profissionalmente, construímos juntos. Então, tem um apoio mútuo aí nosso. E, Alessandro, falando um pouquinho agora das suas atividades, eu gostaria de saber de você que tipo de atividades que fazem parte das suas responsabilidades diárias, tanto frente à ABAD, quanto à Abralog e com a DB Advogados. Que tipo, né, de atividades te mantém ocupado todos os dias? Bom, o direito é estudo constante, né, Rodilson? Então, eu acho que a primeira questão do advogado tem que ser a curiosidade pelo conhecimento, né? Ele tem que estar em busca da informação, ele tem que estar lendo decisões dos tribunais, ele precisa estar lendo livro, precisa estar atualizado, ele precisa ler matérias, ele precisa se qualificar. Então, acho que talvez 20% aí do meu tempo seja relacionado a esse tipo de atividade, o que é uma necessidade de todos que querem trabalhar com o direito, né? Depois, na medida que você vai crescendo na carreira, né, e se tornando mais experiente, eu acho que você vai cuidando de coisas e atividades mais estratégicas. Então, hoje, por exemplo, à frente da ABAD, eu coordeno o Comitê Agenda Política da ABAD, né, um comitê que mapeou no Brasil inteiro mais de 50 projetos de lei, impactam no setor de atacado, distribuição e logística, eu também diria, né? É um comitê que exige muito, porque você precisa alinhar o tema, né, ou os temas dentro do setor para depois levá-los para a classe política e aí poder discutir um projeto de lei, discutir tecnicamente com o governo ou com algum órgão do governo. Então, esse é uma tarefa aí, um desafio muito grande, que é essa interlocução entre o setor privado e o setor político e fazendo o máximo esforço para que as demandas do setor privado possam valer e ir para frente. Nem sempre é assim, né, Rodilson, porque tem muita atividade que a gente chama aí de atividades que a gente tem destrutivas, ou seja, que a gente não pode deixar eventualmente projetos de lei caminharem e muitos às vezes são contra o setor empresarial, né, as empresas se podem prejudicar, trazer mais custo, burocracia. Então você tem uma tarefa, uma atividade grande de não deixar que esses projetos sigam em frente, né, que eles sejam aprovados, para que não traga nenhum ônus para o setor produtivo, né? Então essa é uma das atividades que é coordenar o Comitê Agenda Política. Mas ainda na ABAD, sou coordenador e faço parte desde o começo do que a gente chama hoje do grupo ABAD Sucessores, né, que são jovens empresários do setor de distribuição e atacado. Esse é um grupo que eu ajudei, tenho o prazer de falar e contar a história que eu ajudei a fundar já há mais de 10 anos atrás e que hoje, puxa vida, tem mais de 200 participantes no Brasil inteiro. É um grupo muito forte, que também tem seu presidente, tem sua diretoria, é bastante atuante, né, e discute muito o futuro do segmento e também compõe aí uma das minhas atividades, né? Na Abralog não é diferente, né? Além das atividades da própria entidade, quando você passa a compor a diretoria, você tem um grau de responsabilidade maior. Então, na ABAD eu sou um consultor jurídico, advogado da entidade. Na Abralog, além disso, compõe a diretoria. Então, você tem uma responsabilidade grande com a entidade, né? A responsabilidade institucional, a responsabilidade financeira perante os associados. Então, isso te traz aí uma dinâmica de trabalho semanal constante,
cuidando da entidade. Fora as mesmas atividades, projetos de lei, discussão de temas relevantes para o setor de logística, participação em palestras, né, participação em seminários e por aí vai. E no escritório, hoje nós somos em 4 sócios, eu, o André, nós temos mais a Graziella e a Patrícia, e a gente cuida, né, das contas dos clientes, participamos ativamente de todos os processos decisórios dos clientes, os assuntos relevantes, coordenamos trabalhos, então tem bastante atividade, sabe, no dia a dia, o que faz com que depois de 24 anos eu olho para trás e, assim, sinto como se eu tivesse com a mesma empolgação, a mesma motivação, os mesmos desafios, nenhum dia é igual ao outro, a gente está sempre aprendendo com as pessoas, tem bastante aventura diária no direito. Excelente, acho que até aqui já deu para conhecer um pouquinho sobre o Alessandro De Simone, que conforme falamos é advogado, além de consultor jurídico na Abad, vice-presidente jurídico na Abralog e sócio fundador da De Simone e Blanco. Alessandro, vamos entrar um pouquinho agora no nosso tema principal, que é falar um pouquinho sobre análise tributária na modelagem de malhas logísticas, né, que é a sua expertise. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre qual que é o quadro atual em relação à tributação no Brasil hoje. Normas, burocracia, tributos, qual que é o cenário em que estamos sujeitos atualmente? Bom, disso, eu faço uma brincadeira, né? Quando eu me formei em 96, a reforma tributária ela estava em discussão, para você ter ideia. E aí o que eu pensei, eu falei assim, puxa vida, a reforma vai ser aprovada, vai vir uma legislação nova e eu vou ter muito espaço para dar consultoria a respeito dessa nova legislação. E você vê que, graças a Deus, eu não contei com isso, né? Porque passados 24 anos, a reforma tributária ainda vem sendo discutida, né? Atualíssima, eu diria, né? E até essa semana aqui, ontem, o Maia estava dizendo, né, o presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que já tem 320 votos para aprovar a reforma tributária. Então, você vê que a complexidade do Brasil. Mas eu diria assim, que o Brasil, em termos macro, né, ele tem uma situação peculiar, muito sui generis, que é a questão do pacto federativo. Eu disse, essa distribuição de receitas da União Federal, né, do governo federal, dos estados e dos municípios. A minha crença é que, na verdade, o governo federal devia ter mínimo de estrutura possível, os estados uma estrutura intermediária e os municípios, onde as pessoas moram, trabalham, vivem, se dedicam, investem seu tempo, deveriam ter aí mais condições financeiras, estruturais para conduzir a sociedade. Mas não é o que acontece. Você vê que ao longo dos últimos anos, e agora isso está muito claro, né, um embate enorme entre o governo federal e os estados por receita, os estados numa situação financeira crítica, muitos municípios dependem do fundo de participação, ou seja, de transferências que o governo federal e os estados fazem, municípios não têm receita própria, então eu acho que esse é um pano de fundo de tudo que vai se falar do ponto de vista tributário, que é muito impactante, né? Vou te dar um exemplo prático, né? Se você falar de uma reforma tributária no Brasil, por exemplo, o ICMS no estado de São Paulo, que incide sobre energia elétrica, é 25%. O ICMS sobre energia elétrica no Rio de Janeiro é 30%. Então, se você quiser fazer uma reforma e padronizar o ICMS em 25% para o Brasil inteiro, o estado do Rio de Janeiro vai perder parte da sua receita. Ele vai ter que reduzir de 30% para 25%. E aí se discute sempre um fundo de compensação. Então, precisa se fazer no Brasil para que a gente tivesse, de fato, né, uma estrutura tributária que fosse mais eficiente, né, mais neutra para o empresário. Eu acho que a primeira grande questão é rediscutir esse pacto federativo. Segundo, que o próprio sistema nosso, ele acaba punindo a produtividade, ele acaba punindo a indústria, a produção, o comércio. Você vê os países, né, chamados desenvolvidos, né, você vê uma tributação grande sobre patrimônio, sobre renda, sobre consumo, né? Basicamente, esses são os 3 pilares de tributação, né? Agora, no mundo inteiro se discute o imposto sobre grandes fortunas. Você vê que no Brasil a produção é penalizada. Um empreendedor abre uma empresa, ele, independente de ter lucro ou não, ele é obrigado a pagar imposto, né? E aí tantas outras situações, você vê que há uma distorção no sistema brasileiro, né? A Europa, por exemplo, já há muitos anos atrás passou o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado, da origem para o destino, né? Ou seja,
onde você consumir, você paga o seu imposto. Isso tem uma razão muito simples. Essa razão ela é que o imposto arrecadado naquele município, naquela localidade, ele vai ser revertido, né, para aquele município. Então, por isso que o imposto no consumo tem grande lógica, grande coerência, né? E há muitos anos atrás a Europa adotou isso. Além de outras questões macro no Brasil, grande burocracia, complexidade da legislação, a impressão que se tem é que, às vezes, quanto pior, melhor, sabe? Quanto mais difícil, mais complexo, mais burocracia, mais obstáculos, parece que tem interesses aí escusos que, de certa maneira, ganham com isso. E acho que, por fim, eu destacaria uma questão da bitributação no Brasil. Você tem muitos tributos que incidem sobre a mesma base, né? Então, se você pegar e importar um produto, você vai pagar PIS, COFINS, imposto sobre importação, você vai pagar ICMS, né? Você vai pagar IPI, depois você vai revender o produto, você vai ter os mesmos impostos incidindo e por aí vai. Você vê que existe aqui uma cascata de tributos que todo esse montante é repassado para o preço e aí faz com que determinados produtos, né, tenham aí um valor cuja participação da carga tributária é muito grande, né? Então, acho que esses são um pouco do que a gente vive no Brasil em termos de cenário tributário. Ô Alessandro, uma dúvida minha, existe algum país, por exemplo, que ele é exemplo em tributação? Como que nós estamos em comparação, né, aos outros países? Porque a gente vê muitas vezes que algumas empresas falam que não vêm para o Brasil por causa da burocracia. E muitos outros falam, né, que uma vez que você aprendeu a fazer negócio no Brasil, você faz em qualquer outro lugar devido à complexidade que é. Como que nós estamos em comparação a esses outros países? Se tivermos que fazer um comparativo num ranking aí, como é que o Brasil ele está em relação à tributação? Eu acho que o Brasil tem um grande problema, Rodilson, em termos de tributação, que são as horas que são gastas, e eu acho que esse daqui pode ser um dado relevante, né? As horas que são gastas para você poder preencher todas as declarações fiscais e contábeis, para você poder preencher todas as obrigações acessórias, para você declarar os impostos, para você pagar os impostos. Eu acho que esse é um grande problema do Brasil, tanto de pessoas, contadores, advogados, sistema de tecnologia, pessoas, departamentos para entender a legislação, preencherem. Eu acho que nisso o Brasil com certeza está no final da fila em relação a tantos outros países, né? Eu acho que esse é um grande problema nosso, o que encarece demais, né? O custo todo de uma empresa é muito grande. Em outros países, a facilidade de você declarar seus tributos, de você apurar, isso gera um efeito que é uma consequência grave, Rodício, que é a concorrência desleal, né? Na medida que você tem esse custo enorme, na medida que você tenha mais gente para cuidar, quem tem mais estrutura conhece mais, talvez tenha mais acesso a brechas da legislação, possibilidades de planejamento tributário e tantas outras empresas que não têm, não conseguem concorrer. Então, o sistema tributário brasileiro, além dessa questão de custo, de horas dedicadas, tudo, ele não é um sistema neutro, ele é um sistema que ele traz interferência. Você pode ser mais competitivo no Brasil, você pode ter mais lucro no Brasil se você conhecer melhor a legislação tributária, tanto nacional quanto dos estados. E essa é uma verdade que não deveria valer na prática, mas que vale. Tanto é que muitos estrangeiros vêm para o Brasil e ele não entende como é melhor uma mercadoria, um produto, circular 900 quilômetros e o preço dele vai ser mais barato do que se a mercadoria circular 300 quilômetros dentro de um estado, por exemplo, como São Paulo. Você tem incentivos fiscais em outros estados que valem a pena o produto viajar 900 quilômetros, voltar para São Paulo, e mesmo com esse custo de transporte, ele ainda entra mais barato aqui no mercado consumidor paulista, né? Eu dei risada porque você me fez lembrar de um modelo que a gente tinha numa empresa que eu trabalhei, no qual o produto saía de Ribeirão Preto, passava em frente ao meu CD, na Marginal, ia até Lusiânia, Goiás, para depois voltar pro meu CD, porque valia a pena em relação fiscal. Só pra você ter ideia, o tanto que ele rodava, né, o caminhão para ir até Goiás e voltar pro meu CD, sendo que ele passava em frente, mas que a critérios fiscais, segundo a empresa, valia a pena. Então isso já mostra claramente, né, que tipo de problema que estamos enfrentando. É verdade. Você sabe que essa realidade, de certa maneira, ainda existe no Brasil, né? Você ainda tem os incentivos fiscais, existe uma legislação de 2017 que procurou pôr fim aos incentivos, mas isso tem um prazo longo, 5, 10, 15 anos. Então,
ainda tem essas regras valendo e o que faz com que as empresas possam ser mais competitivas por questões fiscais e não puramente operacionais, né? Alessandro, e devido a toda essa complexidade, como que o sistema tributário atual ele afeta a cadeia de suprimentos e a logística? Que tipo de entraves ou problemas nós podemos atribuir ao modelo atual de tributação? Puxa vida, eu acho que são muitos obstáculos, sabe, Rodilson, que a gente vive no segmento de logística, mas na cadeia de abastecimento como um todo. Mas eu poderia citar alguns, eu acho, para exemplificar. Quem trabalha no comércio e serviços, aí nós estamos falando de distribuidores, atacadistas, operadores logísticos, transportadores, armazéns gerais, eles têm um grande desafio inicial, que é a questão da tomada de crédito, principalmente o que a gente chama dos tributos indiretos. O que é tributo indireto? Por exemplo, o PIS, o COFINS, o ICMS são considerados tributos indiretos e eles agregam valor sobre a margem que eles colocam no produto. Então, se eu compro um produto a R$100 e eu vou vender esse produto a 150, eu deveria ter o crédito de PIS, COFINS e ICMS sobre os R$100, mais sobre todos os outros custos e despesas que eu preciso para vender o produto e entregar para o meu cliente. Só que, infelizmente, isso não é verdade no Brasil. Você tem uma série de restrições ao crédito, como eu falei, principalmente das empresas de comércio e serviço, o que acabam afetando a carga tributária dessas empresas. E aí elas não conseguem tomar todos os créditos e, portanto, pagam mais impostos, PIS, COFINS, ICMS, na ponta. Isso é uma das grandes discussões que tem ocorrido agora no projeto de reforma tributária, né? Essa primeira fase que o governo encaminhou para o Congresso, que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, é justamente para evitar que haja uma restrição aos créditos. Eu não posso ter uma discussão se o frete, onde eu fui buscar a mercadoria e fui trazer para o meu CD, se isso eu teria direito a crédito ou não, né? Ou se uma estratégia de marketing que eu faço de promoção para vender o meu produto melhor, se me dá crédito ou não, ou se o pedágio que eu pago, ou se os serviços de segurança para uma determinada carga, ou rastreamento, ou qualquer outra atividade que seja agregada à logística ou à distribuição, não deveria haver nenhum tipo de restrição ao crédito. Então, acho que isso é um dos primeiros pontos que impactam bastante o nosso segmento e isso faz com que acabe havendo uma série de discussões judiciais a respeito desse tema, porque os contribuintes vão atrás do que eles acham de direito. Então, eu diria que esse é um dos pontos que traz muito obstáculo. Talvez um segundo ponto que traga obstáculo, principalmente para a questão logística, é a falta de um marco regulatório para a atividade de logística. A logística foi crescendo, foi se desenvolvendo. A gente sempre falou aqui no ramo do direito que o direito sobe de escada e o mercado, a sociedade sobe de elevador, né? O mercado evolui muito mais rápido e constantemente, né? E sempre tem tecnologias, formatos de negócio novos, atualizados, e o direito demora muito tempo para conseguir, de certa maneira, abraçar todas essas novas modalidades. Mas mesmo de escada você chega lá, né? Não, você chega, com certeza. Devagarzinho você chega. Você vê, por exemplo, o segmento de logística, como não tem um marco regulatório que traga a segurança jurídica para quem investe nesse setor, você tem uma série de regimes especiais em todos os estados brasileiros que vão tentando, de certa maneira, dar um suporte para o segmento de logística. Então, um regime especial para você ter as filiais dos seus clientes dentro de um CD, um regime especial para você não ter que ficar segregando fisicamente a mercadoria de cada cliente seu, ou seja, você pode gerenciar isso pelo sistema, por um WMS, sem que você tenha que determinar posições pallet dentro da sua estrutura. Você tem tantos outros serviços ligados aí à logística, como eu receber uma caixa, eu fracionar essa caixa, montar um kit, criar uma embalagem nova, questões que ficam à margem da lei. Alguns acham que isso é industrialização, a legislação é tão travada que acham que isso é um processo de industrialização, quando na verdade isso é só um processo acessório de todo o serviço logístico. É uma legislação de armazéns gerais que é muito antiga. Então, eu acho que a questão regulatória, os marcos, as leis, elas precisam nascer e trazer segurança para o Brasil. Você pega um exemplo, né, a multimodalidade, o transporte multimodal, tem uma legislação, mas não pegou. E não pegou no Brasil por questões fiscais. Uma carga começa lá no Amazonas fluvial, depois ela vai pelo modal aéreo, depois por rodoviário. Você não consegue integrar tudo isso num documento só e que você não tenha um ICMS em cascata.
barata. Você saiu do Amazonas, você foi para o Mato Grosso, você tem uma tributação. Você passou por Rondônia ou você vai por Goiás, então cada estado quer comer uma parcela de ICMS de parte do transporte que está acontecendo ali. E aí isso acaba inviabilizando aqui uma legislação mais moderna, menos documentos fiscais. Então, eu diria que esse é um outro obstáculo. E vale a pena, eu acho que destacar aqui também a questão do e-commerce hoje, né, Rodilson? Porque você tem muitos centros de distribuição operando próximo a São Paulo para aumentar o nível de serviço dos produtos que são entregues, comprados pelo e-commerce, e as empresas querendo achar soluções, né, os lockers nas lojas ou em determinados pontos da cidade para colocar o produto lá e o cliente poder retirar. Você tem containers, você tem pontos onde o cliente pode retirar numa loja. E aí, diante dessas operações que são agora com a pandemia ficaram muito mais fortalecidas e expandiram de uma maneira rápida, você tem uma série de burocracias da lei. Então, vou te dar um exemplo aqui. Se você fizer uma compra pela internet e você retirar o produto na loja A, se você não gostar do produto ou tiver algum defeito, você se arrepender e devolver o produto, se você devolvê-lo na loja B, a empresa que está recebendo de volta o produto, ela perde o direito de creditar novamente o ICMS. Ou seja, a venda foi feita, depois houve um arrependimento do consumidor, a venda foi desfeita e eu sou obrigado a arcar com o ICMS de qualquer maneira. Pelo único motivo do consumidor ter devolvido o produto na loja B e não na loja A, onde ele comprou. Quer dizer, que é um absurdo, né? Quer dizer, uma legislação retrógrada e tantas outras dificuldades relacionadas ao e-commerce que as legislações de ICMS, principalmente dos estados, trazem. Então, eu diria que esse é um outro grande desafio, que é modernizar a legislação e aonde não tem, criar os marcos regulatórios que tragam segurança. Alessandro, eu bati um papo com o César Meirelles, né, que é da BOL, falando exatamente daquela PL 3757 que fala sobre o projeto de lei dos operadores logísticos. Estava rolando na Câmara dos Deputados em julho, se eu não me engano. Sim. Você sabe como que tá esse projeto? Isso daí também, o objetivo é desburocratizar também em relação a dar segurança jurídica e diminuir a burocracia dentro desse ambiente voltado ao operador logístico. Você tem alguma informação de como que estamos hoje? Olha, eu não sei o status atual, Rodilson, do projeto, mas eu acredito que ele não tenha caminhado dentro das comissões da Câmara dos Deputados, primeiro porque é ano de eleição, então todos os deputados aí acabaram se voltando para as eleições municipais, pode ser que agora ele retome o curso natural dele, fora que ele precisa de fato passar por discussão em determinadas comissões, Constituição e Justiça e outras, para que ele seja aprovado, mas é um projeto que já traz muitos ganhos para o setor. Uma das coisas, por exemplo, do projeto é a questão de você ter um KNAI para a logística. Você não precisa ficar descrevendo todas as atividades que estão por trás da logística, né? Eu faço carga e descarga, eu faço movimentação, eu faço armazenagem, né? Eu faço roteirização e tantas outras que você poderia tê-las todas num único CNPJ que representasse a atividade de logística. E aí outros pontos também importantes, como por exemplo, permitir que várias empresas tenham filiais dentro do CD, sem que eu tenha necessidade de ter regimes especiais. E os regimes especiais, eles são conveniência e oportunidade do Estado, né? Ele concede para quem ele considerar que deve conceder. Deveria, de fato, haver uma legislação que desse esse respaldo para a operação logística. É um projeto muito bom, que já traz vantagens e benefícios para o segmento. Se vier a ser aprovado, com certeza vai ser um primeiro marco aqui para o setor de logística. Nós falamos bastante sobre entraves em relação a toda essa tributação no Brasil. Gostaria de falar um pouquinho também sobre oportunidades. Apesar de tantas melhorias que são necessárias para que esse modelo de análise tributária reflita essa necessidade atual dos empresários, dos consumidores, que tipo de luz no fim do túnel que será capaz de trazer os resultados esperados e desburocratizar a logística? Quais são as circunstâncias que são necessárias para que as empresas comecem a enxergar melhor esse túnel escuro atual, né? É só reforma tributária ou só a reforma tributária não vai ser capaz de atingir essa necessidade atual do Brasil? O que você vislumbra aí como sendo o essencial para que tipo de circunstância se faça presente para que a gente consiga resolver esse assunto que, conforme você falou, já tem, desde quando você se formou há 24 anos atrás, é um tópico a ser abordado todos os dias. Verdade. Olha, eu acho que essa reforma tributária, a princípio, a ideia do governo é que ela tratasse só de tributos federais. Talvez o ICMS ele não entre nessa primeira rodada, isso é uma grande incógnita. E aí, se de fato vier só os tributos federais, acho que a reforma tributária fica muito tímida e resolve pouco dos problemas do Brasil. Na verdade, deveria
a ver, como eu falei, essa grande discussão do próprio Pacto Federativo, o papel do governo federal, o papel dos estados, do município, qual é o tamanho que o povo brasileiro quer de município, de estado, de governo federal, né? Quem tem que ter mais estrutura ou não, e quanto de dinheiro e arrecadação cada um desses entes precisam para a sua estrutura. Então, acho que a reforma tributária que o Brasil precisa, principalmente, ela é relacionada ao ICMS, né? Essa que deveria acontecer para que o Brasil tivesse condições de ter um crescimento maior. Mas, enquanto isso não acontece, Rodilson, a gente precisa jogar o jogo, né, com as regras que estão aí. Então, em termos de oportunidade, eu diria que uma das trabalhos, né, que a gente tem feito ao longo desse tempo todo é o que a gente chama da matriz fiscal, que é construir toda a malha logística das empresas, né? Seja a indústria, seja uma rede de varejo, seja um atacadista, seja um operador logístico que vai atender seu cliente que trabalha em vários estados. Então, é entender aonde estão os fornecedores do produto, aonde estão os principais mercados consumidores, aonde é que eu preciso posicionar meu produto, meu estoque, meu centro de distribuição, para que eu tenha a melhor equação tributária, né? E esse trabalho de malha fiscal é que vai, de fato, responder pela estratégia da empresa, tanto em termos tributários, quanto em termos de nível de serviço logístico, de prazo de entrega para os clientes e tudo mais. Então, eu acho que aqui tem uma grande oportunidade, que é entender a legislação de cada estado brasileiro, entender o ICMS, enxergar cada segmento. Quando a gente faz esse trabalho, a gente analisa os quinais e atividades de cada empresa, a gente analisa a estrutura atual dela, a gente olha os principais NCMs, que são os principais produtos ou grupos de produtos, para que a empresa, de fato, possa ter uma equação tributária que esteja completamente harmônica, alinhada com a sua estrutura de distribuição, de logística. E, como eu disse, isso é um dos grandes diferenciais de eficiência e competitividade hoje em dia. Você vê as empresas repensando se precisam ter novas unidades fabris, se precisam ter centros de distribuição em alguns estados, se elas precisam ter filiais, se são filiais de indústria, filiais de comércio, quais os regimes especiais que cada estado tem. Então, tudo isso compõe uma análise e um planejamento tributário para as malhas logísticas, que é uma grande oportunidade que existe hoje de ser mais eficiente e competitivo no Brasil com o cenário tributário atual. Então, no GuiaCast, excelente tópico, recebemos Alessandro De Simone falando um pouquinho sobre o cenário atual da análise tributária na modelagem de malhas logísticas no Brasil. Alessandro, dando continuidade, falando novamente um pouquinho sobre você, eu gostaria que você pudesse falar pra gente sobre suas realizações, né? Que tipo de realização profissional que você destacaria como sendo a principal na sua carreira profissional? Você falou 24 anos, né, como advogado. Do que você se orgulha de ter feito em sua carreira como advogado, trabalhando na ABAD, trabalhando na Abralog e, por último, na DB Advogados? Bom, pergunta difícil, né, Rodilson? Porque é complicado destacar aqui uma realização só, né? Mas eu acho que, eu diria o seguinte, né? Quando você faz algo com paixão, isso não é ser piegas, não, e ser brega. Pelo contrário, como eu falei, eu há 24 anos e advogo, parece que eu tô sempre no recomeço de carreira e me sinto motivado todo dia. E cada dia a gente vê um projeto novo, a gente vê um desafio técnico novo. Eu acho que é difícil destacar um, né? Mas esses projetos, como eu comentei, de matriz fiscal, eles são assim muito interessantes, principalmente quando você trabalha com bens de consumo. Você vê o quanto é que o seu trabalho pode fazer diferença numa formação de preço, um preço de um produto que você vai no supermercado e você sabe que chegou naquele preço, boa parte em razão do trabalho que você contribuiu, ou o balanço da empresa, ou o DRE dela, um aumento de rentabilidade, um aumento de lucro em razão de um planejamento. Esses são resultados práticos, objetivos, que você consegue medir e que te dão muita satisfação, muita realização, porque você fortalece a empresa, você fortalece o mercado, você chega com um produto mais barato para o consumidor final. Isso é o que acaba motivando a gente, né? Enxergar o resultado prático do nosso trabalho dentro dos clientes que a gente atende. E que traga algum ganho também, se possível, para a sociedade. Dentre essa tua jornada de
mais de 20 anos, né, 24 anos que a gente falou, você teve algum mentor, você teve alguém que te deu aquele empurrãozinho para você crescer como advogado, que te deu oportunidades, te ajudou na sua formação e crescimento profissional? Tem alguém que você pode destacar que foi a pessoa ali que te deu aquele tapinha necessário para que você crescesse, né? Você falou no início que o advogado ele tem que ser docente, o advogado ele tem que lançar livro, o advogado ele tem que fazer tantas coisas. Você teve alguém que te ajudou a fazer tudo isso? Eu tive, assim, muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha jornada, sabe? Assim, muitas. Difícil citar os nomes, mas eu acho que uma pessoa que me ajudou muito, que eu acho que vale a pena citar, uma pessoa chamada Paulo Penac, que praticamente é um amigo, um irmão, um pai, que foi presidente da ABAD durante um período importante da minha carreira, né? E eu aprendi muito com ele, viajei o Brasil inteiro, conheci toda a complexidade da legislação de ICMS de cada um dos estados, fui muitas vezes para Brasília com ele, discutir projetos de lei com políticos. Então, foi um momento muito importante da minha carreira. Ele me empurrou bastante, me motivou muito, me levou junto, e eu vivi muitos desafios que eu acho que criaram raiz para eu poder ter chegado até esse ponto. Então, se for destacar alguém, destacaria ele, mas tem muita gente na BAD, na Bralog, no mercado, no escritório, que eu poderia destacar. E acho que vale a pena falar também do André, né, do meu sócio, do André Blanco, que é um parceiro, como eu falei, de vida. Trabalhar junto, ser sócio é um casamento, então você precisa se dar muito bem, né, conhecer muito bem a pessoa, acreditar nela, ter valores morais fortes, ter o mesmo caminho. Então, eu acho que valeria a pena eu destacar meu sócio André aqui, meu amigo, que a gente já está junto há 30 anos, desde a época da faculdade. Parece um casamento mesmo, quando você fala do André. É verdade, é mesmo. A admiração é grande. Alessandro, minha última pergunta, você falou que o advogado ele tem que fazer inúmeras coisas, entre elas lançar um livro. Eu vi que você também é autor do livro Resumo Jurídico de Direito Constitucional, volume 1, Reforma do Judiciário, que foi lançado pela editora Quartier Latte em 2002, não sei se é assim que se pronuncia, 18 anos atrás. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente também, essa pergunta final. Qual que foi o objetivo de lançar o livro? Se existe pretensão de lançar novos livros ou alguma atualização? Como tem sido a sua jornada de autor que começou há 18 anos atrás? Olha, eu no final das contas acabei participando, Rodilson, de 3 livros. Esse que foi Resumo de Direito Constitucional. Na época eu era muito ativo na OAB, na Ordem dos Advogados de São Paulo, participava e eu presidia uma das comissões da OAB, fiz muitos amigos advogados. Nós decidimos entre os amigos criar uma grande série, ia chamar Resumos Jurídicos, e cada um escreveu um. Então, um advogado escreveu Resumo Jurídico de Direito Tributário, o outro Resumo Jurídico de Direito Trabalhista, e a mim coube Resumo Jurídico de Direito Constitucional. E foi um prazer, assim, porque além do desafio, foi toda essa convivência com tantos outros autores que também escreveram. Mas eu tenho um outro livro que participei, que eu gosto muito, que chama Estratégias Colaborativas da Distribuição, que fala bastante sobre distribuição. É um livro grande, grosso, é uma bíblia nesse sentido. E depois tem um outro que eu gostaria de seguir, não tive tempo, parei o projeto, lancei primeiros capítulos, que foi o Guia Jurídico Atacado Distribuidor, e gostaria de retomar esse projeto, porque tem muita coisa legal para escrever a respeito dele. Quem sabe você não lança um livro falando da reforma tributária? Então, olha, esse vai ficar longo, hein? Alessandro, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar com toda a sua história com nossos ouvintes do GuiaCast e pedir para você deixar seus contatos, fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Olha, eu, Rodilson, agradeço de novo, né? A gente, puxa vida, os bate-papos são sempre bons. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Puxa, fico muito feliz de poder compartilhar, emocionado de falar. Não é fácil falar da gente, mas realmente gostei bastante do bate-papo. Eu sou, como você falou, sócio da De Simone Blanco Advogados, nosso site dba.adv.br, redes sociais, né? Nosso telefone do escritório 30710930. Eu fico à disposição, né, de todos. Qualquer dúvida, qualquer conversa, qualquer bate-papo sobre a cadeia de abastecimento, eu tenho todo interesse em participar, aprender e compartilhar um pouco dos cases que eu vivi.
Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Alessandro De Simone, sócio na DB Advogados, vice-presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística, e consultor jurídico na ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e comentário em ratedespodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Alessandro De Simone, que te envia um GuiaCast. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.